Olá, meu nome é Lucilene, sou professora de Geografia e nós vamos trabalhar com o tema de população, que foi escolhido uma das questões que caiu no exame do Enem do ano passado. Bom, o tema população, ele é um tema bastante abrangente, porque engloba outros conhecimentos da área geográfica. O tema população está muito ligado à urbanização, ao desenvolvimento das atividades econômicas, às melhorias na qualidade de vida, ou seja, toda a dinâmica populacional que ocorre na estrutura etária brasileira está contida aí nesse tema população. E é um tema de fundamental importância, principalmente para os nossos governantes, para que possa conhecer os problemas do povo brasileiro, seus anseios, suas necessidades e, a partir dessas informações, poder tomar as devidas atitudes para poder atender bem essa população, tanto no presente quanto no futuro, adotando políticas públicas que possam garantir uma melhor qualidade de vida para a população brasileira. Vamos ver um exemplo de como foi cobrado o tema população no Enem de 2012. Bom, no Enem 2012 caiu uma questão que tem como base a análise de pirâmide etária. Temos duas pirâmides etárias mostrando a evolução da população brasileira entre os anos de 91 e 2010, tanto na área rural quanto na área urbana. Então vamos lá nas alternativas dessa questão. A interpretação e a correlação das figuras sobre a dinâmica demográfica brasileira demonstram um ou uma. Letra A, menor proporção de fecundidade na área urbana. Bom, essa, de cara, já é a nossa resposta. Realmente, a população, a fecundidade da população na área urbana, ela apresentou uma queda muito mais evidente do que na área rural. Entretanto, a área rural também teve uma redução significativa na taxa de fecundidade. A letra B, menor proporção de homens na área rural. Em algumas regiões brasileiras, a proporção de população masculina na área rural é maior, como por exemplo na região norte e centro-oeste. Essas duas regiões apresentam a quantidade maior de homens no espaço rural devido às atividades econômicas aí implementadas, que são o agronegócio e o extrativismo. Já na região nordeste, o que se observa é um número menor de população masculina na área rural em virtude dos longos períodos de migração que ocorreram nessa região. A letra C, aumento da proporção de fecundidade na área rural. Na verdade, a fecundidade ela vem caindo, conforme eu já disse na letra A, tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. Entretanto, é maior essa queda no espaço urbano do que no espaço rural, conforme está afirmando a letra C. Letra D, queda da longevidade na área rural. E, já vou até associar com a letra E, queda do número de idosos na área urbana. O que a gente pode observar, a partir da análise das duas pirâmides, é que a longevidade, ou seja, a expectativa de vida do brasileiro, ela está aumentando, tanto na área rural quanto na área urbana. Então, nenhuma dessas duas opções, que representa queda, poderia ser alternativa de resposta. Bom, o tema população, ele é um tema dinâmico e, por causa disso, a gente deve expandir esse assunto para outros itens que eu considero ser de extrema importância nos seus estudos para o exame do Enem. Então, eu sugiro, como forma de revisão, as teorias demográficas, uma análise dos estágios de transição demográfica, uma análise da composição étnica da população brasileira, principalmente durante os 5 últimos censos do IBGE, as mudanças que ocorreram na estrutura da nossa pirâmide etária e as migrações. Bom, vamos tentar, ao longo dessa aula, analisar alguns desses itens, então. Vamos lá, transição demográfica. Tem uma imagem que vou mostrar 4 pirâmides. Cada uma dessas pirâmides retrata um estágio de transição demográfica. O primeiro estágio é mais típico de países subdesenvolvidos, que a gente pode observar uma elevada taxa de natalidade, uma elevada taxa de mortalidade, resultando em um pequeno crescimento vegetativo. No segundo estágio, a gente observa que a taxa de natalidade continua alta, entretanto, a taxa de mortalidade ela começa a cair. Nessa fase vai haver um crescimento maior da população, um maior crescimento vegetativo.
Já a terceira fase, a taxa de natalidade cai e a taxa de mortalidade também cai, reduzindo o crescimento vegetativo. O Brasil se encontra nessa fase da transição demográfica. E a quarta fase mostra um crescimento muito pequeno da população, em virtude das baixas taxas de natalidade e das baixas taxas de mortalidade. Esse estágio já é vivenciado por alguns países europeus, como é o caso da França, Itália, Alemanha e a Rússia. Um outro aspecto que podemos analisar é a composição étnica da população brasileira. Desde o primeiro censo realizado pelo IBGE no Brasil, 1872, e depois de mais de 100 anos em que foram implementadas políticas de branqueamento da população, o censo de 2010 nos revelou um dado muito interessante e eu diria também muito importante. É a primeira vez na história do censo que a população afrodescendente supera a população de brancos no Brasil. E esse aumento da população afrodescendente, na verdade, foi fruto de uma maior valorização da identidade, da cultura do povo afrodescendente no Brasil. Uma outra análise que podemos fazer é a respeito das mudanças que ocorreram na pirâmide etária brasileira nos últimos 50 anos. Se compararmos a pirâmide etária do Brasil dos anos 60 com a do último censo de 2010, nós podemos observar que o número de idosos aumentou significativamente. Na década de 60, os idosos representavam apenas 4,7% da população, com cerca de 3 milhões de pessoas. Em 2010, esse número subiu para praticamente 11% da população e os idosos têm um contingente de cerca de 20 milhões de habitantes em nosso país. Podemos observar também uma mudança muito significativa na taxa de natalidade. Nos anos 60, essa taxa era em média de 6,28 filhos por mulher. As mudanças que ocorreram ao longo do tempo, a urbanização, a emancipação feminina, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a maior participação da mulher nos cursos de nível superior, isso contribuiu significativamente para que essa taxa de natalidade reduzisse e hoje, no censo de 2010, chega a 1,9 filhos por mulher, que é uma redução considerável, se a gente for considerar os 50 anos passados, as últimas 5 décadas. Esses dados, essa análise dessa pirâmide mostra o que eu já falei lá no início. É essencial que os governantes estejam atentos a todas essas mudanças para que possam investir em políticas públicas que sejam capazes de atender essa população brasileira nesse novo estágio de mudança, com um número maior de jovens, um número maior de idosos. É lógico que as políticas que vão ser implementadas daqui para frente serão completamente diferentes daquelas que já foram implementadas em 5 décadas anteriores. Um outro aspecto que chamou bastante atenção a respeito dos estudos populacionais de 2010 é a quantidade de imigrantes que vieram para o Brasil na última década. Houve um acréscimo de aproximadamente 87%, de acordo com o censo de 2010. O que explica esse grande crescimento de imigrantes em direção ao Brasil é o fato de ter ocorrido entre 2008 e 2010 uma grande crise internacional na qual os países europeus e os Estados Unidos foram os principais atingidos, sendo que neste mesmo período a economia brasileira apresentou índices favoráveis com valorização da moeda, o que deu ao Brasil maior visibilidade no mercado internacional, fato que atraiu uma maior quantidade de imigrantes para o nosso território. Bom, pessoal, os dados do censo de 2010 são de fundamental importância para que você possa entender a dinâmica populacional do Brasil e, a partir do Brasil, comparar com os dados mundiais. Sabemos que hoje somos cerca de 7 milhões de pessoas no mundo e, segundo dados estimativas de alguns institutos de pesquisa, essa população chegará a 10 bilhões de pessoas no ano de 2030. Então, é mais do que necessário que possamos entender essa dinâmica populacional. Como eu já disse no início da aula, isso interfere em diversos outros assuntos, como a distribuição de renda, melhoria na qualidade de vida, enfim, são assuntos que podem ser cobrados no Enem, não como essa questão foi cobrada com pirâmide etária, mas, obviamente, em outros aspectos, já que esse é um assunto muito amplo. Bom, desejo a você um ótimo exame e até um próximo encontro.